Uma das maiores preocupações que temos enfrentado nos dias atuais são os famosos golpes. Com o crescimento do acesso às redes sociais, muitas pessoas vêm enfrentando tentativas de golpes de diversas formas, sejam em anúncios de produtos falsos ou pessoas se passando por outras. Além desses golpes da internet cada vez mais comuns, algo vem ganhando destaque nos últimos dias. São os golpes de empresas de formatura. Infelizmente, não é incomum casos de golpes ou problemas com empresas de formatura, seja por casos onde os representantes da empresa simplesmente somem, ou caso em que eles decretam falência, por exemplo. Nesses momentos, o grande sonho dos formandos acaba se tornando um completo pesadelo. Mas como se prevenir dessas fraudes? Quais os sinais que devemos nos atentar para evitar esse tipo de problema? E qual atitude tomar caso sejamos vítimas desse tipo de golpe? Fique atento, pois hoje você vai saber isso e mais agora, no Bendita Hora. Doutor Issei, olha aqui, é importante a gente começar a falar sobre essa questão dos golpes e principalmente... todo mundo sabe que aconteceu, mas como evitar, né? Como evitar e que providências tomar. Eu pergunto para o senhor, a gente acompanhou esses golpes de formatura, mas isso não é só golpe de formatura, a gente viu até o Paulinho falando no começo. As empresas de eventos. Eventos, casamentos e tal. Agora, isso tem se tornado mais notícias, mais comum, né? Eu não sei por que tem se tornado mais comum, mas como evitar esse tipo de golpe, doutor? De empresas, quando é um golpista, tudo mais, uma empresa. Na verdade, no caso que está em tela no momento, essa questão dos formandos da USP, eu entendo que, assim, eu não tive acesso ao procedimento total, mas o que dá a entender, pelo que foi divulgado pela mídia, é que, na verdade, foi um golpe, a princípio, da presidente da comissão. Que não tem nada a ver com a empresa. Em tese, não tem nada a ver com a empresa. Né? O que eu acho, assim, no meu entender? Os formandos eles foram meio imprudentes no início já. Sei. Né? Eles deveriam fazer a comissão da formatura, né? Através da comissão, colocar lá quem seria o presidente, o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro, todos os órgãos, né, os cargos competentes, e com isso fazer um estatuto e registrar esse estatuto. Então, isso que eu ia perguntar, essa comissão ela é feita, ela aleatória. Entre eles é o pessoal, mas não existe nada oficializado como comissão. Nesse momento ainda não, nesse momento. Olha, isso é importante que você está falando, importante. A partir do momento que se faz essa comissão, aí sim você elabora o estatuto, registra esse estatuto. E onde está o principal erro das pessoas? É assim, vamos supor, por exemplo, esse caso, 1 milhão de prejuízo. Então. Se tivesse consultado um advogado para auxiliá-los na elaboração desse estatuto, né, e na verificação, na certificação das empresas e tal, tudo certinho, talvez, não que não ocorreria, mas minimizaria os danos. A gente vai ver agora que se a justiça deve intervir de imediato em casos de golpe como esse. Vamos ver esse vídeo. Bloqueou bens de uma empresa catarinense acusada de dar um golpe milionário em uma turma de formatura de medicina em Maringá, onde formandos e fornecedores alegam prejuízos com o cancelamento da festa no dia do evento. A empresa alegou que com o bloqueio estaria impossibilitada de realizar eventos futuros, causando maiores prejuízos. Esse bloqueio é legal? O que diz a lei? Veja mais agora no Bendita Hora. Mais ou menos, o juiz bloqueou os bens daquela empresa e eles estão delegando que, de repente, com os bens bloqueados, eles não podem fazer eventos, eles não podem ressarcir, então. Mas se tem alguma ordem, uma determinação judicial de bloqueio de ativos financeiros da empresa, é porque ela está no intuito ou estão entendendo que o prejuízo vai ser maior se não tivesse esse bloqueio. Volto a dizer, antes de você contratar uma empresa, você tem que ver as certificações dessas empresas. Sim. E ver se elas têm lastro para manter futuramente esse evento. E muitas vezes as pessoas vão contratando apenas essas empresas e quando chega lá na frente, quebra a empresa, não tem lastro, não tem dinheiro, não tem como... Agora, eu acho que o que o doutor Issei falou aqui é muito importante, você que está se preparando. Isso eu acho que eu vou voltar nesse assunto. Eu acho há uma turma
né, que começou a faculdade de medicina. São 6 anos a faculdade. Né, Já 6 quer anos. começar a planejar. Já que eu estou planejando. formatura. Você vai planejar. O montante de dinheiro é grande. É grande. É grande. O pessoal vai pagar. Então, não pode assim falar assim, ó, vamos botar na conta da Jaqueline ali, ó. Não pode fazer esse tipo de O coisa. correto é fazer esse estatuto. Um estatuto, uma registrar, comissão. Abrir uma conta Isso, corrente. uma conta corrente. Isso. E determinar quem vai ter acesso a essa conta corrente. Então- Nunca deixar apenas uma pessoa para ser responsável pela movimentação. Nesse caso dessa comissão, seria uma personalidade jurídica ou não? Pode ser. Dá para abrir uma personalidade jurídica para dar seguimento nessa... É como se fosse a abertura de um condomínio, que você abre um CNPJ e tal, e você vai fazendo... Pode fazer sim. Depois você encerra. Depois encerra, acabou. Encerra. Porque o período é grande, né? O período é grande. Ensina, por exemplo, 6 anos. Então, e o dinheiro é grande também. Então, a gente não pode fazer uma coisa tipo caseira, dizendo vamos juntar o dinheiro aqui como se estivesse fazendo uma vaquinha. Que é o que aconteceu nesse caso, que uma única pessoa, Tinha. segundo a que a gente fica sabendo, O que a gente tem... É isso. que ela conseguiu sacar sozinha 600 mil reais, depois mais 100 mil reais, chegando a um total de quase R$1 milhão. Sem uma prestação de contas. No caso, estava no nome dela, era na ela. conta dela. Não, é o que a gente entende que seja. Não sei como é que estava no estatuto, se tinha um estatuto, mas o correto era que ela assinasse, e, no mínimo o tesoureiro assinasse em conjunto para fazer o levantamento. Em conjunto, é isso mesmo. Quando o dinheiro não é seu, você não assina sozinho. Sim. Eu estou falando, eu sou pároco de uma paróquia, e como pároco, os pagamentos que eu faço, as compras que eu faço para a paróquia, eu não assino sozinho. Eu tenho uma comissão, eu tenho um conselho financeiro que assina junto comigo. Eu não posso dar um cheque na paróquia só assinado pelo padre Juarez. Para a sua segurança e a segurança da coletividade. Então, eu não entendo, de repente, como que, de repente, esse tipo de golpe, desculpa, chega a acontecer, doutor. Agora, a gente tem que ver também como é que a empresa repassou esses valores, como é que estava no estatuto, como é que estava no contrato. Poderia ser liberado por uma assinatura de uma pessoa apenas? Isso a gente precisa Também precisa saber, né? Tem uma pergunta aqui para o doutor. Onde devo pesquisar a idoneidade da empresa antes de contratar um serviço? Então, qual que é o procedimento para você verificar a idoneidade da empresa? Você pede as certidões da empresa, civil, trabalhista, federal, você vê nas mídias sociais, entra no Reclama Aqui, utiliza de todos os meios possíveis para minimizar futuros prejuízos. Isso, porque não existe um elenco, né, dizendo assim, essa é boa empresa, essa não é Porque boa. hoje ela pode estar saudável, E daqui depois? 2 anos, e principalmente no caso da medicina, 6 anos, pode ser que ela não esteja mais, mas ela tem que ter um lastro e tem que ter uma responsabilidade por detrás, se ela tem os sócios saudáveis, a empresa é saudável e vai ter como arcar com prejuízo. Outra dica que eu dou também é assim, a empresa, quando fecha um contrato com esse tipo de evento, exijam os formandos e a comissão que a empresa contratada tenha um seguro de responsabilidade civil. Isso é seguro de responsabilidade civil. Porque aí, no caso dela quebrar alguma coisa, existe o seguro. Sim. Existe o seguro. Doutor, nesse caso, a gente está falando desse caso dessa moça que diz que ela até jogou na loteria, coitada. Ela foi, Sim, é um outro caso. Ficou até desesperada, né? Já é um caso. Tem um VTzinho? Deixa eu só perguntar ao doutor antes. No caso, mas no caso, nos outros casos, não só desse da formatura ou do casamento, o que a pessoa, o noivo, o que a pessoa faz? Primeira coisa é procurar um advogado. Antes de começar... Chegou para você, ó, tinha um prejuízo. A empresa faliu, nós não vamos fazer sua festa. Vai para os órgãos, né, de proteção, porque aí é uma relação de consumo, pode ir no PROCON, denuncia no PROCON, procura um advogado, porque o PROCON é uma esfera administrativa. Sei. Ela vai tentar mediar essa questão administrativamente. Não tendo resultado, fatalmente você vai ter que contratar um advogado para ingressar com uma ação judicial. Sei. Né? Aí sim vai ter que correr todo o trâmite, mas nesse caso, por exemplo, do casamento, que já tinha uma data marcada, o prejuízo já Pronto, já acabou. Não é nem tão financeiro. Financeiro também, mas é mais moral, sentimental, psicológico, né? Mas você vai querer um ressarcimento ali daquele dano também, claro. né? Um ressarcimento do dano. É possível, É. é possível.
A gente teve um caso aqui em São Paulo de um buffet tradicional que de repente fechou as portas, né? Colonial. Colonial, que fica ali em Moema, Nacional. Moema, né? Simplesmente foi porque fechou e foi, ou seja, né? E aí quem tinha festa, quem tinha isso, quem tinha ficou não, teve casamentos que foram, né, de repente tiveram que ser feitos em outro lugar, né? Né? A gente vai ver esse caso a gente acompanhou alguns dias o caso da estudante da USP, né? Que supostamente havia usado o dinheiro arrecadado da turma para fins pessoais, que a gente está falando aqui, inclusive jogar na loteria. Eu até pensei assim, eu acho que ela ficou tão desesperada para devolver esse dinheiro que ela começou a jogar na loteria para saber. Mas aí, padre, essa questão da loteria tem um outro adendozinho aí. Aí já vai para a esfera criminal, inclusive, pelo que eu vi na imprensa, que ela jogou pela internet, pagou com o Pix, só que agendou o Pix e não pagou. E detalhe, Nossa senhora, então parece que ela ganhou um valor aí da loteria. Pô, meu Deus, você tá brincando. Então aí já entra uma questão de estelionato ainda por cima. Não, então era de todo lado, era o pessoal da formatura e o pessoal da loteria. Tá. Vamos ver esse VT. Nossa, eu não sabia disso não. Uma estudante de medicina foi indiciada pela Polícia Civil por ter cometido 9 vezes o crime de apropriação indébita e concurso material, que desviou quase R$1 milhão da formatura da turma. Segundo a delegada responsável, a aluna afirmou em depoimento que resgatou o dinheiro para fazer aplicações, por ter entendido que os recursos não estavam sendo bem administrados, mas alegou que fez aplicações ruins e acabou perdendo dinheiro. A investigação encontrou comprovantes referentes a quantias que havia ganhado na loteria, uma tentativa de recuperar o dinheiro perdido anteriormente. Além disso, a estudante afirmou que usou parte do dinheiro em benefício próprio, como pagar o aluguel de um carro, apartamento e compra de eletrônicos. Danada, ela ainda ganhou 2 vezes na loteria. Olha! Poderia ter reposto, né, o caixa. E ela não repôs. Olha, bandido. Olha, doutor, mas no caso ali, ela tirou o dinheiro, ela alegou que tirou o dinheiro para fazer para uma aplicação. Então, isso também é temerário. Quando você mexe com valores da coletividade, não é prudente você utilizar esses valores para fazer aplicações de risco. Porque você dizendo, eu vou aplicar esse dinheiro para render mais. Tem que ser aplicações contemporâneas, assim, tudo bem. Moderada de risco, jamais, porque você está mexendo com valores de outras pessoas. Por exemplo, você pode perder, né? Você pode... uma aplicação de risco, por exemplo, ações. É. Você investe lá 500 mil. Na lojas americanas. A bolsa está lá, aí num mês você ganhou 100 mil, mas no mês subsequente você caiu, você tem 200 mil. E como que você vai prestar essas contas para a coletividade desse valor? É verdade. Não ela pode. olha, comprou um monte de ação da lojas americana. Pô, no outro dia nós estamos perdidos. Mas, doutor, isso é interessante saber que o dinheiro não pode ser administrado pela pessoa a bel prazer, como ela acha que deve ser administrado. Por isso existe uma comissão. Sim. Né? E essa comissão que vai determinar o que será ou não será feito com esses valores, né, adquiridos lá. Pode-se até fazer uma aplicação, mas contemporânea. Sei. Você não vai, de repente, fazer uma loucura de pegar o dinheiro que não é seu e ficar começar a aplicar. E mesmo uma aplicação, ela deve ter, no mínimo, uma votação que possa falar, né, dizer, nós queremos fazer ou não Sempre queremos. Em conjunto com a comissão, eles deliberam o melhor caminho para investimento desses valores. É interessante isso. Agora, mais uma vez, quando se tem, eu não sei como está esse processo dela, mas essa moça, isso é crime de cadeia? Como que é, doutor? Vai para a cadeia? Ela tem que ressarcir isso? Como é que Ela vai responder na esfera civil. Na esfera civil. Reparação de danos, né, todo o prejuízo causado pela comissão e para a coletividade. Ela pode ser denunciada. Doutor, não servi café para o senhor? Que absurdo! Doutor, desculpa. É que o papo não estava bom, que eu fiquei sabendo que o senhor só serve café quando o papo está bom. Eu servo café só para gente importante como o senhor. Com açúcar ou sem açúcar? Tá ótimo assim. Aí, obrigado. eu já falei que eu tenho
eu tenho... a gente vai ver a melhor um VT agora, a melhor maneira de definir uma empresa de formatura. Veja esse VT. Doutor, pode tomar. A festa de formatura marca a conclusão de um ciclo muito importante que tudo deve sair como planejado. Cada formando carrega na mente e no coração aquela alegria contida até chegar ao tão sonhado momento do baile. Há muito dinheiro em jogo e pensando sempre no bem geral e no resultado final, é que devemos escolher bem a empresa para que não ocorram problemas graves. Pesquise sempre a credibilidade e o tamanho da empresa. Procure saber quantas formaturas foram entregues. Entenda todos os serviços oferecidos pela empresa. Verifique se há uma sede na região ou se atende muito bem aos valores. Uma dica importante: faça uma planilha com orçamentos e todos os itens que irá precisar. Exija documentos e recibos. Agindo assim, uma certa segurança os alunos podem ter. A gente tinha falado, o doutor tinha falado sobre isso. Exatamente isso que a gente já comentou, A gente né? chegou a saber, ver, ir atrás, pesquisar. Fazer uma planilha, fazer um planejamento, organizar, fazer o estatuto, pegar um aconselhamento de um advogado e acompanhar. Isso para minimizar futuros prejuízos, né? A empresa, no caso dela ter sido condenada e tal, ela precisa devolver o dinheiro de uma empresa que de repente fez No caso ainda, o evento será realizado. Será realizado. Me parece que a empresa ela assumiu a responsabilidade de realizar o evento independente desse desfalque de R$1 milhão. Então, isso vai ser um... E aquela do Paraná, né, que é uma empresa de Santa Catarina, era uma do Paraná, ela cancelou no dia a festa, falou que não tinha... Ela é obrigada, de repente, a devolver esse dinheiro? Judicialmente, ela vai ter que ressarcir todos os prejuízos, tanto financeiros como morais, né? Vai ter um processo de indenização material contra moral. Isso é na esfera civil. Mas não é um crime, doutor? Aí, se for caracterizado que foi, assim, causar um prejuízo alheio em detrimento do favorecimento próprio, que seria o estelionato, aí é na esfera criminal. Então, Mas isso tudo tem que ser analisado e verificado. Pode ser na esfera civil, se foi só realmente a empresa quebrou, foi uma má gestão, alguma coisa do gênero, será na esfera civil. Agora, se houve má fé, alguma coisa do gênero... É isso que difere, então, vamos supor, civil, no caso de ser um processo nessa esfera... Porque comercial. Oi? Houve um prejuízo comercial. A pessoa não deu certo, o mercado estava ruim, foi independente da sua vontade, ali é a sua vontade, a empresa quebrou e tal. Aí a gente vai dar um jeito. Agora, quando houve má fé, dolo, né? Aquela coisa do dolo, de intenção mesmo. Ó, eu quero realmente roubar, eu fiz uma empresa... A pessoa já sabe que a empresa não vai ter fôlego para chegar até... E aí ela assume... Ela continua recebendo, outros contratos vão lá, assim, para... arrecadar aí mais, é um crime. Aí já passa para outra esfera, mas é um crime criminal, no meu entendimento. 6. Muito interessante. Interessante porque é importante para as pessoas saberem o que fazer. Tanto uma formatura, ela, na verdade, uma formatura existe um número muito grande de pessoas. Sim. Então, uma comissão, isso é importante. Eu acho que gente, essa dica do doutor, isso aí é muito importante. Faça uma comissão, faça estatuto. Consulta um advogado, pelo amor de Deus, gente, para ajudar isso. Jamais deixe como uma pessoa só para levantar o erário e sempre faça uma prestação de contas a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano. Fica pré-determinada essa prestação de contas. Gente, isso é importante. Agora, doutor, no caso de um casamento, você não tem uma equipe enorme lá, você é só o casal ali que está, e dependendo praticamente de tudo ali, começa a pagar o dinheirinho ali. Aí é diferente, porque você tem que realmente confiar naquele buffet, naquela empresa. Aí é bastante pesquisa, analisar a empresa, a confiabilidade da empresa, a saúde financeira da empresa. Questão do seguro também, eu acho interessante. É interessante isso aí, as pessoas solicitarem. Se a empresa não tem esse seguro de responsabilidade civil, que ela faça um seguro desse contrato, que também é possível. Pode fazer um seguro daquele contrato, pode fazer um seguro. As seguradoras fazem. A seguradora faz, né? Vai pagar um pouco mais, paga pelo seguro, né? Mas você faz um seguro daquele contrato. Se ele não for cumprido, você recebe pelo menos ali, não sai totalmente no prejuízo. Assim, a gente fica falando só da questão do prejuízo financeiro. É verdade. Essas questões, infelizmente,
formatura, casamento, batizado, é muito lado emocional É e verdade. psicológico. É verdade. Né? Mas No caso de um processo contra a empresa, no caso dessa de formatura, cada aluno pode ingressar com um processo ou é um processo coletivo? Como que é? na verdade, como é um contrato coletivo, o ideal seria que a coletividade entrasse contra essa empresa já também. Se a comissão não fizer nada, claro que o individual tem direito de ingressar com a ação. Mas, no momento, o ideal, eu acho que é a coletividade entrar com ação coletiva. Que todo mundo entrar ali Doutor, a gente sempre fala que a justiça é morosa, demora e tal. E às vezes as pessoas ficam desanimadas de entrar com a ação por causa dessa morosidade, né? Realmente, aí eu estou falando de ela é amorosa mesmo ou ela precisa ser assim por causa de... Infelizmente, ela poderia ser um pouco mais ágil. Mas independente se ela é morosa ou não, eu acho que o seu direito tem que ser buscado sempre. Sempre. Independente se vai demorar ou não, porque qualquer prejuízo que você tenha, você tem que se utilizar da tutela jurisdicional para ter um resultado e ter o seu ressarcimento. Não, porque as pessoas às vezes reclamam, mas eu acho que para o advogado também, ele também acha que às vezes demora, porque ele queria tudo resolvido o mais rápido possível. Mais rápido, melhor. Para o advogado seria também, né? Eu queria entrar com uma ação e resolver logo, mas né, eu não sei se isso depende da justiça, do tipo de justiça aqui no Brasil, se todos os lugares são assim, mas de tantos processos que vão e que voltam, e que vão e que voltam, recursos... O que demora-se muito nos processos são as questões dos recursos, né? Recursos. Muitos recursos. Então, isso que vai deixando mais moroso e mais Cada demorado. vez você tem um recurso, você pode sempre você tem a possibilidade de recorrer, de ter recurso, de ter tudo isso. Por isso que eu sou favorável à advocacia preventiva. Se previna, Isso. vá, faça, consulte um advogado, se oriente, faça o contrato, elabore o contrato direitinho. Gente, a melhor situação. eu achei interessante falar isso, porque a gente fala de medicina preventiva. Todo mundo fala, a melhor medicina... O direito é a mesma coisa. E o direito é a mesma coisa. Então, A prevenção é sempre melhor. para que o não médico. fazer porcaria na frente, vai lá, vamos fazer direitinho aqui. Né? Se você faz direito aqui, lá na frente não dá erro, né? E é uma lenda, depende, existem advogados e advogados. Que, você contratar um advogado, o custo é muito alto. Não. Esse tipo de coisa que eu estou falando para você só fazer o preventivo, super em conta e dá para você fazer. E mesmo a questão do advogado para uma consulta, né? Você vai, olha, eu estou fazendo isso, eu quero tirar uma dúvida. É assim, tá? E ele vai O advogado vai te dar um norte de como você iniciar o procedimento. Eu acho que em tudo que a gente faz, não custa nada consultar um médico, né? Ver, e consultar um advogado, né? Porque consulta o advogado e veja, ó, eu posso fazer isso, eu não posso fazer. E mesmo o advogado fala, ó, isso não é minha área. Ele vai falar, né? Isso não é minha área, é uma área de outro... Outro detalhe, hoje em dia a internet está aí, né? Tem muito acesso a Google. Pelo amor de Deus. Google. Então as pessoas acham que basta olhar no Google que ela já está respaldada. Não basta. Cuidado. Sabe? O Google é assim, o Google tem a resposta que você quiser. Você pergunta lá, assim, pode fazer Contratos isso? pronto. Tem tudo. O do Google vai dar, pode fazer isso? Pode. Não pode, não pode. Então, o que você quiser, ele vai te dar. Exato. Dependendo, então, não confia nisso não, gente, não confia não. Né? Há muita informação, gera pouca informação errada, viu? Né? Essa coisa. Isso é uma tese daquele que escreveu, esqueci o nome dele, o Noah, esqueci o nome, né? Que escreveu Homo Deus. Ele diz assim, como que você quer desinformar a humanidade? Dê muita informação. Exato. Dê muita informação. Com muita informação, você não faz a pessoa aprofundar naquilo que é importante, Doutor Issei Yuki, muito obrigado. Olha aqui, gente, eu quero que você pode entrar em contato, vou dar nesse momento o Instagram do Dr. Yuki, olha aqui, ó, @YukiAdvogados, @YukiAdvogados, olha aí, ó, pode seguir no Instagram, vai lá, coloca lá. Ou então você pode entrar em contato pelo telefone, anota esse telefone aí que é bom, sempre é bom ter um telefone de um advogado, gente, olha lá, 0 operadora 11 20 91 0683,
0 operadora 11 2091 0683. Isso aí, É obrigado. isso, doutor. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, a gente fica muito bem Espero informado. ter ajudado em alguma coisa. Você não gostou do café, eu vi ali. Eu fico de olho quem não tomou Eu café. fiquei preocupado de voltar e tal, Não, mas... não eu podia estar gostei. tomando. Agora já esfriou, A gente vai terminar o programa de hoje com a música de Los Hermanos. Obrigado, vocês ficaram com a gente aqui, Deus abençoe. Amanhã, ao meio-dia, eu encontro com você aqui no Rosário da Vida. Uma boa tarde, Deus abençoe.